Olá, seja bem-vindo ao canal Mensageira da Fé. Esta é a Bíblia Falada, Números 4, os deveres do levita, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer a obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da cobertura, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de teixugo, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da preposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos e seus incensários, e as taças e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima dele um pano de carmesim, e com a coberta de peles de tecido o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite, que com eles o servem, e meterão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de tecido, e o porão sobre os varais e sobre o altar de ouro. Estenderão um pano azul, e com coberta de peles de tecido o cobrirão, e lhe porão com seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que serve no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de pele de tecido, e os porão sobre os varais, e tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, e os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, e todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de pele de tecido, e lhe porão seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos a partir do arraial acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta de manjares, e o azeite da unção, e o cargo de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo:
Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos croatitas, do meio dos levitas, mas isso lhe fareis para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão os seus mistérios no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa dos seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima, até os 50. Contarás a todo aquele que entrar para servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e na carga. E levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de pele de texugo, que está em cima, sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto do tabernáculo, junto ao altar, em redor, e as suas cordas, e todos os seus instrumentos do seu ministério, e com tudo o que se adereçar para eles e para o que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo, em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação. A sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, e segundo a casa dos seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima, até os 50. Contarás de todo aquele que entrar neste serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, como também as colunas do pátio, em redor, as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Também, pois, Arão e os seus príncipes da congregação contaram os filhos do Coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50. Todo aquele que entrou neste serviço, para o ministério da tenda da congregação, e os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, e de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés,
Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todos aqueles que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas gerações e segundo a casa dos seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson e de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram os filhos de Arão e Moisés, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos estes foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações, e segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrava para executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação. E os que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Próximo capítulo, capítulo 5. O leproso e o imundo são lançados fora de Israel. Inscreva-se já neste canal para não perder nossa próxima edição. Deus te abençoe. Tchau, tchau.